Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, tava assistindo, né? Junto com o Borges, chega a Dona Bruna agora para a gente falar um pouquinho de exterior. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao No Ar com a Bru. Toda quarta-feira, 11h30 da manhã, a gente faz aquela passagem no mercado internacional que é fundamental todo mundo ter um pouquinho daquele investimento também. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter opções em dólar, hein? Então, vai acompanhando o programa aqui que eu espero trazer muitas novidades para vocês. Bom, deixa eu olhar aqui. Me respondam aqui no chat, tá tudo bem com vocês? Qual a dúvida da semana? O que você tem escutado aí sobre política, economia internacional, algum ativo no exterior que a gente pesquisa aqui na hora, eu falo para vocês como tá o mercado. E aproveita, não esquece de entrar então aqui, ó, na comunidade do Bolsa ao Vivo, tá bom? Igual o Borges falou, entra ali, o link ainda está na nossa descrição aqui e também está nos nossos comentários. Não se esquece de se inscrever e encaminhar para todo mundo que precisa saber um pouco mais sobre o mercado internacional. Inclusive, no programa passado foi uma delícia estar com vocês aqui, porque acho que nunca tinham interagido tanto, então eu quero vocês interagindo cada vez mais. Quem faz realmente esse programa somos nós aqui, o conjunto. Vocês aí desse lado e eu aqui deste lado. Então, enquanto vocês vão colocando as dúvidas de vocês, sobre o que vocês querem saber, o dólar hoje caindo um pouquinho, né? 5,47, será que vai se manter? Será que vai cair? Será que vai subir? Nunca se sabe, né? O S&P está subindo um pouquinho, o Nasdaq também está chegando aí a 0,5%, 1%, então está tudo caminhando para um lado positivo. Bom, quem investe, né, no S&P 500 desde o início do ano já está acumulando mais de 25% de ganho, né? Eu falo, tem que investir. Se a gente rentabilizar, é o único investimento que nos últimos 20 anos, anualizado, foi 10,69% ao ano, mais ou menos, de rentabilidade. Mesmo com as quedas e as crises que aconteceram no meio do caminho. Então, assim, é interessante. Por mais que a gente opere, por mais que nós temos N outros investimentos, é muito interessante vocês terem um determinado percentual em dólar. Falando em percentual em dólar, olha que interessante como alguns mercados, às vezes a gente fala, mas eu não sei onde investir. Primeiro o ETF do SP500, IVV, VO ou SPY. O que diferencia eles, ambos têm, os três têm muita liquidez no mercado, tá? Então fica despreocupado em relação a isso. O que vai mudar é a gestora e um percentual muito pequeno ali de peso de cada uma das empresas do SP500, tá bom? Mas claro, o grande corpo do SP500 acaba sendo o setor de tecnologia. Né, acaba tendo ali um peso muito grande, principalmente Nvidia, Apple, Amazon, que daí a gente já está indo ali para comunicação, Meta, mas enfim, tem um peso muito grande esses dois setores ali. Então, qualquer coisa que aconteça no setor de tecnologia, o SP500 vai dar ali uma balançada. Mas a gente está, enfim, nos valores na máxima. Só na Nvidia, por exemplo, nos últimos 3 meses já estou acumulando mais ou menos 130%. Eu peguei numa época muito boa, foi quando caiu, antes de um resultado que não era esperado. Na verdade, era esperado, só que o mercado achou que estava muito acima e foi lá que aconteceu. Só no aftermarket cresceu 7%, no dia seguinte foi 15, 20 e aí foi só subindo. Teve split das ações da Nvidia e aí foi subindo, subindo, subindo. Então, é um excelente ativo. Eu, pelo menos, tenho gostado. Eu aprendi muito sobre o setor e também sobre o negócio dela, né, para poder ver e me fundamentar para ver se aquilo ia seguir mesmo, que eu acho que grande parte ou quando a gente opera, a gente não olha em si o negócio. E falando em negócio, hoje eu queria trazer uma informação super interessante. Eu não sei se vocês estão de olho, assim, como eu falo, né? No exterior, a gente consegue abranger um pouco mais tudo que acontece à nossa volta. Né? Então vamos pegar o hype do momento. Na verdade, nem sei se é hype do momento, mas aconteceu aí, tá acontecendo aí no último ano, que é o famoso Ozempic, né? O Ozempic, gente. Quem não escutou alguém falar sobre o Ozempic, alguém que toma o Ozempic, o remédio que foi feito para diabetes, e muitas pessoas estão utilizando o quê? Para emagrecimento, porque ele tem esse efeito, né? Mas ele não foi aprovado para emagrecimento. Para vocês terem uma noção, como cresceu muito as vendas do Ozempic mundialmente, a Novo Nordisk, que é a empresa que fabrica o Ozempic, ela simplesmente, só por conta da venda dele, virou a maior empresa em capitalização de mercado da Europa. É bizarro.
um pequeno remédio. Ela foi responsável por 65% da receita da empresa. E agora tem uma outra empresa que está andando ali na transversal e acabou de aprovar um remédio que também é para diabetes, mas também vai concorrer com o Ozempic, que é a Eli Lilly. Por quê? Porque a patente do Ozempic, ela foi de 2000, ela foi, acho que eles conseguiram em 2004. Esse ano pode acabar ou pode se estender. Então tem muitas outras empresas de farmácia que estão de químico, né? Na verdade, a gente tem que falar químico, que elas estão direcionando para isso. Então, olha como se a gente observar o que acontece no nosso dia a dia, nós vemos uma oportunidade de investimento. Às vezes até para fazer um swing trade, então você comprar e depois você acaba vendendo. Então, é interessante, a Eli Lilly já está mostrando, ela já tem agora esse remédio aprovado lá nos Estados Unidos pelo FDA e daqui a pouco pode estar concorrendo e ganhando cada vez mais espaço, já que a Eli Lilly, o remédio dela, diferente do Ozempic, está sendo aprovado para emagrecimento. E é o hype do momento, né, gente? A galera tá doida. Pior é a cabeça de Ozempic. Ué, a gente deixa o povo doido ali, né? Mas a gente ganha dinheiro com ele. Ué, fazer o quê, né? Não dá pra gente ter tudo na vida. Gostei, Guilherme. Fala aí. O que você acha disso tudo? Você apostaria? Você acha que o mercado de fármaco, de medicamentos, mercado químico, você acha interessante? Eu já cansei de falar para vocês, acho que eu já falei umas 2 vezes, não cansei de falar, que tem algumas penny stocks, né? Que penny stocks nada mais é do que ações que valem menos de $10, então elas custam hoje muito pouco e a gente pode, enfim, com um potencial de crescimento muito grande. A última penny stock que estourou mais de 300.000% de valorização nos últimos 10 anos foi a Monster, aquele do energético. Todo mundo conhece, né? Então, ela valia menos de $10 há menos de 10 anos atrás e hoje ela é uma empresa gigantesca. Então, tem penny stocks muito interessantes. Tem uma lista de 600 penny stocks e eu tenho posicionamento em algumas e está voltado aí para essa parte de saúde. Nada mais é do que não só a parte de fármaco, mas também, ou medicamento, como a parte de tecnologia para câncer. Então, eu tenho apostado, né? Eu tenho apostado em algumas empresas que têm uma estrutura por trás, às vezes a Roche, às vezes a Nestlé, que também está investindo, que eu acho que pode ser um futuro que eu posso potencializar os ganhos do meu investimento. Eu acho muito legal. Cabeça de Ozempic é quando emagrece corpo, mas a cabeça continua gordinha. Pode ser. Ai, gente, só vocês, mas é uma piada 11 horas da manhã. Eu gosto dessas também, eu também, Guilherme. Eu gosto bastante, na verdade, porque assim, te custa muito pouco, né, comprar, e é uma promessa futura. Então, assim, poxa, quem sabia, lógico, é muito difícil a gente pegar o caso perfeito, tá? Então, assim, é praticamente jogar os dados. São 600 opções ali, que é praticamente jogar os dados. A gente pode fazer um filtro, analisar, olhar notícias, mas vamos combinar que a gente nunca sabe qual vai ser aquela assim. Porém, dá para fazer operações tipo, operações de curto prazo. A VOR, que foi uma das que eu comprei a 80 centavos de dólar, ela chegou a $7. Então, quer dizer, a tendência é que ela suba mais, lógico. Eu realizei o lucro, deixei, ela caiu de novo para 50 centavos, 80 centavos, comprei mais um pouco e vou deixar crescer. Mas assim, vai que ela estoura, né? Vai que. Ela está muito voltada para a tecnologia da leucemia. Então, é uma das grandes apostas, por exemplo, que eu estou fazendo ali. E existem muitas outras, né? Então, se vocês quiserem, entra no site do TIP Ranks, TIP, T-I-P, Ranks, ranks.com, e lá tem um screener, né? Nada mais é do que um filtro, e tem as penny stocks. E lá eles vão mostrando a volatilidade, tem a lista completa. É muito legal, tá? Se a gente começar a entrar, estudar esse mercado, é muito bacana. Penny stocks é uma coisa bem legal. Então, além de investir no SP500, é interessante vocês darem uma olhada nisso daí. Aproveitando, coloca aqui nos comentários, não sei se já se inscreveu, já mandou para todo mundo, coloca aqui nos comentários quais são as suas posições no exterior, ou se você tem BDR aqui no Brasil, para a gente poder conversar um pouquinho sobre eles. Eu vou trazer aqui o calendário de resultados desta semana, que está bem interessante, e a gente vai falar sobre um outro setor específico, que é o setor de varejo.
O setor de varejo, gente, ele foi muito prejudicado, né, durante a pandemia e tudo mais. E agora, eu acho que ele está a economia dos Estados Unidos ali, tudo bem que estão prevendo uma recessão e tudo mais, mas ele foi muito prejudicado. Mas a economia se recuperando, então ela está chegando nos patamares que quer fazer o primeiro corte de juros, o varejo tende a se beneficiar. Então, a gente vai começar, acho que desde ontem, e a partir de hoje, a gente tem a Target, uma das maiores redes de supermercado dos Estados Unidos, tá bom? New York SE, TGT, tá negociada. Então, vocês podem dar uma olhada ali na corretora americana de vocês. Tem a TJX Company também. Isso os resultados hoje. Amanhã, a gente tem uma muito interessante que eu não sei como ela vive até hoje. Não sei, quer dizer, eu sei como ela vive, mas assim, é bizarro o negócio dela, que é a Dollar Tree. Lembra daquelas lojas, tudo até R$1, tudo até R$5, sei lá. Acho que era até R$1, né? Eu acho que era alguma coisa assim. Então, a Dollar Tree ainda é uma loja que sobreviveu, apesar de várias crises. E ela também tem uma volatilidade grande, está negociada em Nasdaq, DLTR, mas é um negócio interessante. Principalmente quando a galera está com dinheiro no bolso, acaba sendo interessante para poder investir. A Burlington Stores eu não acho tão interessante, ela tem roupas muito caras. Então, quando a gente fala mercado de luxo, a economia tem que estar muito aquecida. Eu acho que ela ainda pode ter uma baqueada e os números financeiros dela não são tão interessantes. Tem a Ross Stores, quem já foi para os Estados Unidos deve conhecer. A Ross Stores nada mais é do que aquela loja que você acha pechincha de tudo. Então você acha, por exemplo, uma mala da Samsonite que na loja normal custa $300, $400 e lá você paga $50, né? São achados. Você tem que entrar lá e ver se você consegue achar. Tem tudo quanto é tipo de roupa, enfim. É um varejo bem interessante, bem bacana e que é uma loja muito boa, assim. Eu acho que o negócio dela é muito bacana. É como se fosse um outlet sempre, né? Esse outlet é bem bacana. Aí a gente também tem, ó, isso daí tudo amanhã, tá bom? E aí na sexta-feira não, na sexta-feira a gente tem uma outra só. Na segunda-feira, dia 26 de agosto, tem um outro mercado que vocês também me perguntam muito. É a Li Auto, apesar da Li Auto ela não ser de carro elétrico, mas ela tem os carros elétricos. A Li Auto ela é concorrente do Uber, tá? Mas ela também tem carros elétricos. E daí também, na mesma semana, a gente tem a BYD na China, né? O que é interessante a gente começar a olhar esse mercado, porque esse mercado ele está movimentando muitas outras coisas que estão em volta. O mercado de lítio, eu tenho inclusive um post lá no @brualeman falando sobre o mercado de lítio, falando o quanto que ele cresceu. Eu trouxe isso quando teve aquela discussão do Alexandre de Moraes com Elon Musk, né? Porque ele estava cogitando, a gente tem um dos maiores, como que fala? Não é produtores, é exploradores de lítio aqui no Brasil, que está ali em Minas Gerais, e aquilo está sendo visto por todo mundo. A BYD quer comprar, o Elon Musk quer comprar. Por quê? Porque quem for dono, eu sei que vocês vão falar que as baterias agora não são feitas 100% de lítio, mas as baterias dos smartphones ainda são feitas de lítio. Entendeu? Então, o lítio, ele é escasso. E quem tiver o poder da matéria-prima, a China, por exemplo, ela tem um poder. Ela pode não ter algodão, concorda comigo? Ela pode não ter todo o algodão que precisa, mas ela tem o poder do primário, que é a fabricação, um custo barato, né? O lítio é a mesma coisa. Então, dentro do processo ali, quem tiver o poder da exploração da matéria-prima, provavelmente é o que vai crescer no futuro. Os carros elétricos, eles estão ainda numa grande discussão, porque o quão, né, como a gente está andando para o mundo ESG, as empresas vão ter que cumprir determinados, como que fala, regras voltadas para o meio ambiente. O lítio, ele coloca aquela em questão, não só o lítio, mas como outros não é minério, como fala, outras commodities que estão envolvidas, né, em todas essas questões de bateria, então, quanto que um carro elétrico, ele efetivamente, ele é bom para o meio ambiente. Tem um pouquinho dessa discussão, porque você precisa explorar determinada coisa e para você trabalhar aquilo, para produzir, colocar dentro de uma bateria, exige muito de manufatura que polui o meio ambiente. Então, está entrando muito questão. E depois tem o descarte. Como que a gente vai descartar essas baterias? O que vai ser feito com o descarte dessas baterias? Por isso que é um mercado que ainda não andou. Mas a BYD, ela está ali atrás.
Ela tá ali atrás e ela tá querendo observar, vendo o que está acontecendo e ela tá ganhando cada vez mais espaço e atacando muito a Tesla, né? A Tesla caiu bastante, mas lembrando bem que a Tesla não é só carros elétricos, tá? Eu acho que o grande intuito do Elon Musk, eu sou uma estudiosa do Elon Musk, eu acho ele genial, apesar de louco, ele é genial. Ele tem algumas teorias, ele tem algumas coisas, negócios e tudo mais. Vocês precisam enxergar a Tesla como uma empresa de tecnologia. Ele quer autonomia, seja ela para o que for. Então ele está produzindo, ele está investindo na autonomia, por exemplo, acho que um robô fez uma cirurgia num cérebro, colocar chip dentro da cabeça de uma pessoa que não anda, paraplégica, e ela começar a andar, começar a ter sentidos. Então, o Elon Musk, ele é um cara de tecnologia. Tá? Ele quer desenvolver isso. Então a gente não pode olhar apenas para o carro, mas por enquanto sim, o que acaba afetando a ação da Tesla acaba sendo a quantidade de Teslas que são vendidos ou não. E o engraçado, eu não sei se vocês repararam, mas quando tem filme de fim do mundo, sempre tem um Tesla desgovernado dirigindo, né, acabando com o mundo. É uma coisa doida, gente. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto. O Guilherme, isso aconteceu também quando foram lançados o Viagra e o Cialis? Sim, sim, mas lá no lançamento. Mas o Viagra, ele acabou se tornando um remédio, vamos se dizer, quase que recorrente na vida das pessoas, então o impacto não foi tão grande, tá? Não é a necessidade do Viagra, ela é menor do que a necessidade, talvez, do Ozempic. Estamos virando uma população cada vez mais obesa, né? Até por conta da industrialização, enfim, tudo mais. Então, a necessidade do Ozempic, não só pela questão de doença, de diabetes mesmo, que está virando praticamente comum, mas também o emagrecimento, essa doença do emagrecimento, né, acaba tendo um peso muito maior, tá? O impacto não foi tão grande. Tá, Guilherme? O do Ozempic está sendo muito mais, muito mais. Por isso que a gente tem que olhar essas tendências, como que elas estão acontecendo. Tem um outro mercado, por exemplo, o do Botox, que não impactou tanto. Para você ter uma noção, o quanto que esse mercado de diabetes e o que a gente não consegue perceber, o que a gente não, na verdade, eles não conseguem trazer para a gente, é se esse Ozempic foi só por questão do emagrecimento, porque ele não foi aprovado por emagrecimento, mas as pessoas utilizam para emagrecimento, ou se teve um crescimento efetivamente das pessoas com diabetes, né? Mas eu acho que qual que é o ponto da Eli Lilly? Né? É um remédio que está sendo aprovado para emagrecimento. Eu acho que isso vai potencializar. Lógico, é uma doença das pessoas ficarem tomando, às vezes pessoas até magras e ficarem tomando isso. Mas ele foi aprovado para isso. Tem um outro ponto. Muito está se discutindo quais são os efeitos do longo prazo disso, né? Então, por isso que eu falo, num curto espaço de tempo, é um investimento interessante. No longo espaço de tempo, a gente não sabe. Porque vira e mexe tem uma notícia dos efeitos colaterais do Ozempic. A gente ainda não sabe desse remédio da Eli Lilly, tá bom? Mas são dois bem interessantes. Bru, investimento em ações nos Estados Unidos é atrativo se for visar dividendos? Não acho. Sabe por que eu não acho? Porque aqui no Brasil a gente paga maiores dividendos, apesar de ter mais risco. Por exemplo, a gente tem fundos imobiliários aqui no Brasil que talvez sejam mais interessantes e o percentual de dividendos sejam mais interessantes, tá bom? Lá, quanto mais dividendo se paga, pode ser que mais volatilidade, inclusive, você tenha na ação. Eu tenho uma que paga dividendo, que ela é muito boa, eu gosto, né? Que é a MO, que é da Philip Morris, negociada nos Estados Unidos, tá bom? Na verdade, é a Philip Morris, negociada nos Estados Unidos, mas que ela é a empresa que vende cigarros para o exterior. E daí você tem a Philip Morris, que também está negociada nos Estados Unidos. Ela paga bem menos dividendos, mas é para os cigarros que são vendidos dentro dos Estados Unidos, tá bom? Eles têm essa diferenciação, essas empresas diferentes. A MO nada mais é do que a Altra. Ela paga em torno de 8%. E ela é o máximo, assim, praticamente, tá? A gente chama de high yield. Então, ela tem uma volatilidade de preço muito grande, apesar de pagar esse dividendo. Agora, Bru, por que você não acha interessante? Porque eu acho que, como a economia americana tem muita grana, é muito mais fácil uma empresa crescer lá do que, por exemplo, aqui no Brasil, por N questões, principalmente tributárias, incentivos e tudo mais. Então, nos Estados Unidos, você tem um
um potencial maior nas empresas de crescimento, que são aquelas que não necessariamente pagam dividendos, mas elas reinvestem e o potencial de crescimento de exponenciar, né? Então, você comprar por 100 e valer 1.000, como Nvidia, como Monster e tudo mais, é muito maior. Eu, Bruna, gosto da estratégia de crescimento, tá? Eu gosto. E outra porque os ganhos acabam sendo muito maiores. Outra, você ganha mais no SP500, então no crescimento ao longo do tempo no SP500, que é 10% ao ano, né, rentabilizado no histórico dele dos últimos 20 anos, do que num dividendo. Daí você me diz, o que você acha mais interessante? Eu acho mais interessante apostar no crescimento. Fez sentido para você? Eu não acho que dividendo seja estratégia para os Estados Unidos. Não acho que é a mais interessante. Você pode ir lá reinvestindo e tudo mais, mas acho que ela não vai se potencializar tanto, tá? Ela não vai ganhar um corpo, ela não vai ficar extremamente potencializada, ela não vai crescer tanto quanto você imagina. A grande maioria dos percentuais de dividendos das empresas americanas gira em torno de 2 a 4%. Acima de 4% já é considerado high yield, que é assim, paga muito dividendo, então tem risco, tá bom? Acima de 3, 4%, 3,5% já é considerado dividendo, só que de risco, tá bom, Guilherme? Ficou claro? Não sei se ficou claro para você. Mas qualquer coisa você me pergunta. E aí, pessoal, vocês não têm. Hoje vocês estão quietinhos, né? Eu quero. Hoje está todo mundo quietinho. Semana passada estava todo mundo querendo conversar. O que aconteceu? Vocês estão perdendo muito dinheiro, gente? Não, vocês estão ganhando dinheiro. Vocês estão assistindo Bolsa ao Vivo, vocês estão ganhando dinheiro. Então tem que estar todo mundo feliz. Tem que estar todo mundo conversando aqui comigo. Vocês não conversam, não está interagindo. O que é isso? Vamos lá, então eu vou falar sobre alguns outros resultados aqui que vão ter HP e Dell, gente. Olha, semana que vem tem Nvidia também. Nvidia, resultados da Nvidia. Eu vou continuar deixando lá. Eu acho que é muito interessante. HP, Dell, Salesforce, Nvidia, Prudential. Prudential também é bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas o Warren Buffett está colocando cada vez mais o dinheiro dele voltado na parte de seguro-saúde, tá bom? Ele tá voltando bastante para isso. Nvidia, por favor, vamos ver aqui, ó. Vamos ver os especialistas de Wall Street, como que eles estão colocando Nvidia aqui? O que eles estão esperando para Nvidia? Vou ver agora com vocês ao vivo todos os dados aqui da Nvidia. Vamos ver, ó. Ela está crescendo 0,65% hoje. O target, olha aqui, gente. Isso daqui, nada mais é, esse site do TipRanks é uma assinatura que eu faço que eu amo de paixão, porque nos Estados Unidos a gente está falando de mais de 6 mil ativos, muito diferente daqui do Brasil. Muito diferente. Então, nem todos eu consigo decorar o que está acontecendo. Então, eu faço esse acompanhamento aqui, tá bom? O que acontece aqui, ó? Nvidia, 145,55 dólares é mais ou menos o que eles estão esperando. Mas o máximo de potencial de crescimento que eles acham é que chegue a 200 dólares, tá bom? Então, 200 dólares. Eu acho que, poxa, tá bem interessante. Eles estão, ó, entre 40 analistas de Wall Street que estão analisando essa ação com posicionamentos. Isso a gente está falando de Bank of America, enfim, empresas grandes, gestoras grandes. Nada mais do que 39 estão falando strong buy para comprar Nvidia, que semana que vem ela vai dar uma estourada. Eu acho interessante, né? Se chegar nesse valor, tá ótimo, eu também acho. Tô posicionado 1,581 papéis nos R$ 12. Eu curto FI os dividendos. Eu também gosto. FI dividendos é bem interessante, tá bom? Entendi sim, futebol, Nvidia. Me fala mais o que você quer de Nvidia, que eu só vou dar uma pausa aqui para poder dar uma notícia para vocês, tá? A folha de pagamento dos Estados Unidos, payroll, foi revisada para baixo em 818 mil dólares na revisão preliminar. Isso segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, tá bom? Ó, as bolsas americanas também estão subindo após essa revisão do payroll. Dow Jones está 0,12%, o S&P 0,46%, Nasdaq 0,5%. Tá bom? Tá bem interessante, né, gente? E o índice do medo ali subindo 3%, o VIX, famoso VIX. Acho bem. Índice do medo, né? Não sei porque vocês têm medo disso. Bom, Nvidia, vamos falar aqui, ó.
Ó, deixa eu falar. Então, ó, o consenso dos analistas aqui. O dos principais analistas aqui, que é do Bank of America, eles estão colocando aqui que realmente, ó, 86% de chance de chegar a US$ 200, tá? Então, quer dizer, a gente já está falando, o split foi recentemente, né? A gente já está falando de um crescimento de 100% praticamente. É uma coisa bizarra, né? A NVIDIA é um case. Vamos combinar que a NVIDIA é um case, gente. É um case que a gente não consegue nem, ó. Nos últimos 5 dias, subiu 7,8%. No último mês, 8%. Enfim. Nos últimos 6 meses, 88,8%. Somente esse ano, 157%. Somente este ano. Este ano, tá? Então, quer dizer, cara, cresceu pra caramba, né? Olha, se a gente colocar nos últimos 5 anos, sabe qual foi o crescimento dela? 2.890%. É bizarro. Ela é um case que, assim, desafia nós que trabalhamos no mercado qual será a próxima NVIDIA. Qual a próxima NVIDIA? Eles colocam aqui, o que tem interessante também nesse site é o Bulls, ele fala o Bull e o Bear, né? E eles falam quais são os pontos que podem desestabilizar a empresa. E no Bear, que eles falam que é cair a empresa, eles colocam que o ponto pode ser alguma outra empresa criar um chip concorrente. O que eu acho muito difícil, gente. Eu estudei pra caramba. A NVIDIA não cresceu do dia para a noite. Ela ficou 10 anos antes dela estourar, estudando o desenvolvimento desse chip para a velocidade que hoje o mercado tem. Ela trabalhou no mercado de criptomoedas e foi absorvendo todo o conhecimento dela, porque se vocês sabem, né, como vocês conversam bastante sobre cripto, a mineração da criptomoeda exige um processamento muito rápido. Então ela ficou 10 anos trabalhando nessa parte de mineração de criptomoeda para desenvolver um negócio numa amplitude muito grande, principalmente para computadores, com um processamento muito rápido. Então você tem que parar para pensar que se existe tem a micro device, que eu acho que o pessoal está falando, tem algumas que o pessoal, a Qualcomm, que está ali meio que em paralelo, mas precisa de uma outra empresa que corra um pouco atrás e faça isso num espaço de tempo muito menor, tá bom? Então eu não sei se alguém chega para poder estourar muito ali. Eu não sei, eu acho que a NVIDIA ela vai acabar sendo um grande case de sucesso. Isso não impede, lógico, que chegue concorrentes, né? Mas não sei se num curto espaço de tempo o concorrente vai chegar assim, muito, né? Vai chegar muito perto dela. Olha, o earnings per share esperado, gente, que eles vão divulgar é de 0,6 centavos, tá bom? Muito maior, gente, que o do... Não, foi 0,6. Estava estimado 0,5 no trimestre passado e foi reportado 0,6. Isso no passado. Opa, isso mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver se vai chegar nisso. E aí, algum outro ativo para a gente poder conversar? Eu torço para cair, para comprar. Olha, eu também estava esperando ela cair, daí eu desisti. Por quê? Porque eu comprei muito barato. Então, vamos pensar num preço médio. Vamos pensar num preço médio que é interessante. Então, eu comprei ela já muito barata. Eu comprei na época, ela ainda estava a precificação de 1.000, né? Eu tinha comprado a 500 e poucos dólares. Quando ela foi para 100, então é o equivalente, sei lá, 50 e poucos dólares, né? Quando teve o split foi para 100, então eu já estava ganhando dinheiro. Eu falei, poxa, eu não vou comprar. E acabei comprando, porque eu conversei bastante também com o Max. E trabalhar o conceito do preço médio é interessante nesses casos. No fim, eu deixei de comprar porque eu achava que ela estava crescendo, crescendo, crescendo. Falei, poxa, por mais que eu estude, ela às vezes dá aquele frio na barriga de você falar, poxa, ela não vai chegar até lá. E o pior é que ela chegou. É aquela incógnita que a gente fala, fica dentro, fica fora, ou vai sofrer com talvez não ter comprado no momento certo, né? Vamos lá. Regra é regra, comprar barato e vender caro. Então, mas esse é o ponto. Isso daí a gente está falando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos o mercado não funciona tanto assim. A NVIDIA está todo mundo esperando cair desde o começo desse ano. Ela já cresceu 150% e não caiu. Então, quer dizer, e eu nem comprei no começo do ano, né? Eu comprei antes de um resultado, não foi no comecinho, eu acho que foi lá para fevereiro, comecinho de março, e estou ganhando praticamente isso, tá bom?
Mas nos avisa antes, dinheiro bom é no bolso. Eu também acho. Mas o mercado ele tem que andar junto e tem que andar nessa parte. Bom, vamos fazer assim. Eu vou falar, lembra aquele negócio que a gente comentou da carteira aberta? Então fiquem tranquilos, a carteira aberta vai chegar. Vou fazer uma viagem aí que eu vou trazer também bastante informação para vocês, muito interessante. Então me acompanhem lá no @brualeman, me acompanhem bastante, que a gente depois da Expert, a gente vai ter uma semana de muitos conteúdos diferenciados para vocês. Lembrando, vocês vão na Expert, vocês vão vir aqui na Expert. Futebol é arte, então estou bem comprado. Tá bem comprado, tá bem comprado. Estou bem comprando, desculpa. Tá bem comprando. Eu continuo comprando, né, NVIDIA. Bom, vocês vão na Expert, pessoal. Se vocês forem na Expert, me visitem lá, né? Me manda mensagem, fala. Eu vou estar lá também. Quero conhecer todos vocês na próxima semana. Então, na sexta e sábado, a Nomus inteira vai estar por lá. A gente vai estar em peso fazendo também toda a cobertura para vocês, tá bom? Depois eu vou dar uma viajadinha, depois eu volto novamente e a gente vai começar a falar, sabe o quê? Sobre as eleições americanas. Chegou a hora da gente começar a falar, porque isso vai afetar seu bolso. Então, aqui, como o Vikings disse, dinheiro bom é dinheiro no bolso, a gente precisa ver o que vai acontecer com as eleições americanas para que a gente possa colocar esse dólar no bolso, não é verdade? Bom, meio-dia, gente, eu vou deixar vocês para vocês poderem almoçar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, tá bom? Manda aí para todo mundo que precisa saber. Toda quarta-feira, 11h30, a gente falando sobre o mercado internacional. É esse bate-papo descontraído. Às vezes tem pauta de educação, às vezes a gente traz só atualização das notícias. Gosto bastante aqui quando vocês trazem aqui os ativos e a gente pega, conversa sobre os ativos, olha aqui o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Eu acho que é bem interessante. Tá bom? Isso daí, o programa, igual eu comentei, não sou só eu que faço, sou eu junto com vocês. As dúvidas de vocês sempre vai ser um aprendizado para todos, tá bom? Um beijo grande, até semana que vem. Quem for na Expert, manda lá um alô no @brualeman. Não se esqueça também de curtir e compartilhar aqui a Nomus TV para todo mundo que você conhece, tá bom? A gente se vê. Um beijo grande.